Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila e vamos dar início então à aula 2. Quem não assistiu à aula um, é importante vocês voltarem, volta aqui na playlist e assiste, porque a gente vai fazer um processo de construção na mente de vocês, tá bom? Para vocês poderem entender esse processo de restauração. Então, essa segunda aula, já comecei aqui de óculos porque eu vou começar lendo. Eu vou trazer para vocês uma pergunta que a maior parte das pessoas, quando iniciam o processo de terapia comigo, querem a resposta, que é: como eu faço para restaurar o meu casamento? E a resposta sempre é: primeiro, começa por você. Você precisa ser restaurado em primeiro lugar. Eu sei que é difícil quando a gente está ensinando no YouTube, porque isso é um processo terapêutico, um processo que eu levo meus mentorados, né, por longas datas, fazendo esse processo de reconstruir a própria vida deles. Então, eu primeiro preciso entender e trabalhar a minha alma desde lá da infância, do meu nascimento. Então, a gente vem em cada sessão trabalhar isso. Então, obviamente que aqui eu vou trabalhar num contexto geral. Então, por mais que eu vou citar meus exemplos, o exemplo de alguém, vocês vão tentar encaixar aí na vida de vocês para poder vocês começarem esse processo de restauração. E, obviamente, que cada indivíduo tem suas particularidades. Então, não é só com essas aulas que vocês vão conseguir. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não têm tantas circunstâncias espirituais, emocionais para ser tratada, e com o pouco que já começam a entender, começam a se ressignificar, e com isso entra nessa reconstrução de vida. Eu vou trazer para vocês aqui a primeira leitura para vocês poderem entender esse processo. Eu vou trazer também no cunho espiritual depois, que é o processo de reconciliação com Deus, que eu já falei várias vezes, mas aqui neste momento eu quero começar a falar sobre o que seria a sua reconstrução. A Bíblia vai dizer em Mateus 9, a partir do 17, que diz o seguinte: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. O que essa passagem significa? Nós precisamos lembrar que o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. Ele transformou água em vinho. Então, a gente precisa alinhar essas ideias, que o primeiro milagre do casamento, o vinho, e aí ele está falando nessa passagem sobre não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? O que é odre? Odre era uma bolsa de couro, então que eles levavam elas para o deserto, levavam elas para as guerras, né? E ali eles enchiam. E até mesmo em suas casas o vinho era colocado para curar, né? Ou seja, para aquele processo de fermentação do vinho. Então, quando o vinho ficava ali naquela bolsa fermentando, uma bolsa de couro, se vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver o que é. Se fosse um odre antigo, o couro estaria o que? Ressecado. Então, quando começa a fermentar o vinho, se arrebenta essa bolsa, né? Esse odre que era antigo e por estar então seco o couro. Já por isso que fala que para o processo de fermentação, de você colocar vinho novo, você poderia colocar o vinho velho dentro do odre para ser consumido imediatamente, por exemplo, não teria problema nenhum, porque ele não estaria mais fermentando. Mas o novo precisava sim que essa bolsa fosse então nova. Para quê? Para que quando o vinho começasse então essa fermentação, essa bolsa não estourava. Sheila, o que isso tem a ver com a restauração do meu casamento? Tem tudo a ver, porque vocês estão querendo viver um novo casamento com vinho velho, num odre velho, pessoas não curadas, tratadas, ou seja, odres velhos, querendo viver mais do mesmo, pegar vinho velho, que foi o antigo casamento de vocês, e colocar dentro desse odre velho que arrebentou. Por quê? Porque Deus, ele quer colocar vinho novo em você. Então, por isso que ele vai primeiro quebrar para depois construir, ou melhor, reconstruir. Só que a gente vê esses processos que a gente está vivendo em Deus, e a gente muitas vezes nem acredita que é Deus. Como é que Deus poderia fazer isso comigo, gente?
certeza absoluta. A Bíblia constata que quem nos conduz ao deserto é o Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor quer levar-nos ao deserto para nos reconstruir. Então, óbvio que ele vai pegar esse odre aqui e vai fazer novo. Para quê? Para colocar vinho novo, para colocar na minha vida o espírito novo. É essa reconstrução que eu preciso viver. Então, a gente vai usar para a aula de hoje, eu pontuei aqui 3 filmes que eu vou citar para vocês ao longo das aulas, e vou usar 2 esposas de Davi para vocês poderem entender como que é o odre novo com o vinho novo e o que é o odre velho com o vinho velho, né? Então, ou seja, eu querendo reconstruir o odre velho com o vinho, né, velho, é eu querendo reconstruir meu casamento sem mudança, sem trazer a presença de Deus para minha vida, sem ser transformada. Já eu, Sheila, né, com odre novo e vinho novo, é eu transformada. É eu ser, que fui moldada no deserto e recebi agora um novo vinho. Então, para isso, eu vou usar 2 esposas de Davi, Abigail e Mical. Quem não conhece as histórias, eu não vou conseguir ler toda a passagem bíblica, mas eu quero que vocês leiam como exercício, ok? Eu vou ler uma parte e vocês vão ler o capítulo inteiro. Capítulo não é o livro inteiro, é as passagens que eu estou citando para vocês, para que vocês possam entrar realmente nesse contexto e entender o que eu quero dizer para vocês, ok? Então, para não ficar um vídeo muito longo, muito extenso, eu vou ler uma pequena parte para vocês poderem entender mais sobre isso. Vamos ler então primeiro sobre a primeira esposa de Davi, que foi a Mical. Para entrar no contexto aqui para vocês, não era Mical que era para ser a esposa de Davi, né? Na verdade, era sua irmã mais velha. Só que o plano de Saul não era dar nenhuma das filhas a Davi. Ele só ia usar isso de isca, né? Então ele ia dar Merabe, que era pela lei ele deveria dar Merabe para Davi, que a promessa foi lá de quem vencesse o gigante Golias, né? Ele daria filha, dos prêmios seria dar uma das filhas em casamento. Só que quando Davi venceu ali, que ele começou a entender que Davi era o escolhido e ungido de Deus, ele não tinha plano de entregar nenhuma das filhas. Então ele, por regra geral, ele deveria dar Merabe, que era a primeira filha, e Merabe estava já apaixonada por outro lá, e aí foi quando ele descobre, lá em 1 Samuel 18, a partir do 20, que Mical, né, a sua segunda filha, estava apaixonada. Então, para Saul, apaixonada por Davi, então para Saul foi prato cheio. Ele pegou a filha que estava apaixonada para poder até ilusionar ainda mais Davi a cumprir o plano que ele tinha, né? Que o plano que ele tinha era que Davi fosse lá pegar os prepúsculos, né? Não sei nem se é assim que fala, que eu não li a passagem hoje, não lembro se a palavra está certa, dos filisteus. Então, ele pediu 100 e Davi acabou voltando com 200, né? Em troca da mão da filha, para provar que ele era valente. Da onde Saul tirou isso? Vocês lembram da aula passada que eu falei, que eu citei o filme 300, que eu falei como que um homem era ensinado? Então, muitas vezes, é isso que a gente precisa entender. Quem é mãe de menino precisa formar esse homem, esse menino, para ser homem, porque senão ele vai fazer igual ou pior do que o pai. Quem é filha, quem é mãe de filha, né, de meninas, tem que formar essas mulheres, essas meninas, para serem esposas e não mãe dos seus maridos. E como que a gente faz isso? Primeiro começa por nós, porque filho não aprende com a gente falando, aprende com exemplo. Por isso que lá no 300, o pai do Leônidas, ele coloca o filho na batalha. Por quê? Porque se aprende por exemplo e por experiência. Então eu preciso ser esse exemplo para minha filha do que é ser esposa e não mãe do meu marido. Então aqui Mical vai dizer o seguinte, né? 1 Samuel 18, 20. Mical, como é que eu posso dizer? Ela é a esposa tola. Então ela fazia coisas, né? Que eu vou trazer alguns trechos para vocês poderem entender. Odre velho com vinho velho.
Então, não há restauração de casamento, tanto que Davi não ficou com Mical. E além de tudo, ela era tão amargurada que foi amaldiçoada que Deus não abriu o ventre dela. Por quê? Porque ela também consagrou esse leito. Então, aqui também entra questões espirituais para a gente também poder ser abençoada por Deus, né? Então, no 20 diz assim, ó. é, vou voltar no 19 para dar um contexto. Diz assim, ó, mas quando chegou a época de Merab ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente e pensou: vou dar Mical em casamento a Davi e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será meu genro. Então, quando Saul descobriu que Mical estava apaixonado, então fez novamente a promessa a Davi, agora com a segunda filha. O que eu quero que vocês entendam nesse contexto aqui? Vocês percebem que Mical estava apaixonada por Davi? O que é uma mulher apaixonada? Né, antes de ter qualquer coisa, né, que se apaixona, ela começou a idealizar Davi. Começou a ver em Davi o homem perfeito para a vida dela. É por isso que casamento, eu vou dar uma aula só sobre isso, precisa ser muito objetivo, não sentimental. Por isso que não se começa beijando na boca, muito menos tendo relação íntima. Porque senão a sua alma se apega à alma do outro e você fica cego. O que que é cego? É paixão. Então, Mical aqui se apaixonou, ela começou a idealizar Davi. Então, quando a mulher faz isso, ela já começa um relacionamento, digamos assim, como errado. Você percebe que Saul já começou a usar dessa vantagem que de Mical estar apaixonada? Assim é como o inimigo também faz. Tem pessoas que não é para nossa vida. Tem pessoas que Deus não aprova para nossa vida, mas por causa da paixão o inimigo começa a usar. Eu estava vendo um caso de uma moça que ela, gente, a gente precisa aprender. Eu vou dar uma aula só sobre isso, sobre não ficar vivendo de migalhas, porque isso é, como é que diz? Isso ofende o Espírito Santo de Deus. Essa mulher, ela migalhou tanto. Eu acompanhei, ficava sabendo, né, de uma das AMs que meu marido teve, que ela comia migalha realmente do meu marido. Você via que uma mulher que se dizia ir à igreja e se permitia tal coisa, dava para ver que o coração dela estava longe de Deus, né, e que ela estava idolatrando e adorando ao meu marido. Então, quando eu realmente tive esse entendimento, eu entreguei porque eu falei assim, mesmo que ela queira, ela não vai conseguir, isso nunca vai dar certo. E realmente não deu certo. Ela implorou o máximo que pôde e não dava certo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu idolatro vai ser tirado. Por quê? Porque a idolatria traz maldição para a nossa vida. Então, se você está idolatrando o seu marido, a sua mulher, vai ser tirado mesmo de você. Você não vai conseguir restaurar esse casamento. Então, por isso que você precisa abandonar essa idolatria por ele. Esse amor que fica constrangendo, tentando mostrar que você é a melhor opção, Deus vai te justificar, não se preocupa. No canal eu tenho um vídeo que se chama Como Abandonar a Idolatria ou Tirando o Marido do Trono, alguma coisa assim. É uma imagem de um bezerro, de Israel adorando um bezerro. Vai lá e assiste esse vídeo que vai te ajudar bastante, ok? Então, Mical, voltando aqui em Mical, ela foi a primeira esposa de Davi. Então, pra gente que já entendeu sobre aliança, quem não entendeu, procura no canal sobre o que é aliança, tem lá sobre a segunda aliança, né? Um vídeo sobre a segunda aliança, e eu vou explicar o que é a primeira e segunda aliança. Mical, no caso, era a primeira aliança de Davi, porque ela realmente foi dada em casamento. Só que como ela se apaixonou, então ela foi usada. Então, quando a gente começa um relacionamento, até mesmo que se transforma num casamento, mas a gente entra apaixonado, o outro vai nos usar. Ou alguém, como os pais, por exemplo, né? Existiu muito casamento arranjado e esses casamentos arranjados era por interesse. Então, se usava muito as filhas também para manipular homens, né? Então, por exemplo, você via casos
como esse era muito comum antigamente. Então, aqui eu li para vocês sobre quando Mical, né, foi dada a Davi, trouxe para vocês a questão da paixão, porque era uma moça iludida que estava ali projetando em Davi um homem perfeito, então ela não conseguia realmente, não ia conseguir enxergar quem era Davi, digamos que não fosse o Davi de Deus, né? Ela provavelmente ficaria tão cega que não olharia as coisas que não se encaixaria com Davi, como por exemplo, uma das passagens que eu vou ler quando ela chama ele de vadio por estar dançando, né, por uma conquista do Senhor, que isso foi algo que incomodou a ela. Obviamente que tinha outras questões por trás disso, mas você vê que para ela aquilo era algo inadmissível para o casamento. Mas ela não conseguiu ver isso, enxergar isso antes em Davi, que Davi ele era sanguíneo, né? Por isso que ele era esse homem de fanfarrão, vamos dizer assim. Então ela não apreciava isso num homem, por exemplo, né? Ela foi dada em casamento durante a fuga de Davi a Patiel, se eu não me engano é o nome do soldado lá que o pai dela deu ela em casamento, e ele era totalmente aficionado por ela, apaixonado por ela. Então, o que que ela fazia com ele? De gato e sapato. Gente, isso é Bíblia, ok? Então, por mais que eu esteja dando a minha maneira de ver, isso tudo está escrito na Bíblia. Em 1 Samuel 19, no 11, a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando Saul ficou ali tão enciumado com Davi por saber que ele seria o novo ungido do Senhor, ele planejou então a morte de Davi. Ele ia pegar Davi no leito, né, com Mical. Então, eles armam ali toda essa vingança contra Davi e o pai continua usando a mulher. Só que eu acho que o pai esqueceu que ela era o quê? Apaixonada por Davi. Então, como ela era apaixonada por Davi, então ela foi e avisou Davi. Olha o que a Bíblia diz. Diz assim, a partir do 11. Naquela mesma noite, mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi, Saul, né? Mandou vigiar a casa de Davi, para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou. Se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Olha, Davi sendo descido pela janela para escapar. Aonde nós vimos isso mesmo? Antepassado do Davi, vocês lembram? A prostituta Raabe, por ter ajudado os espiões, desceu por onde? Pela janela, por uma corda na janela. Olha as coisas se repetindo aqui. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente, mas Saul mandou que voltasse lá e eles mesmos vissem Davi. Tragam aqui na tragam Davi aqui na sua cama e o matem e eu matarei. Tragam Davi aqui na sua cama e eu o matarei. Diz assim a Bíblia. Eu quero apontar aqui nessa passagem o ídolo protetor do lar de Mical. O que que é o ídolo protetor do lar de Mical? Para quem não sabe, são os terafins, né? Os terafins, gente, eram estátuas. Então, ou seja, era uma idolatria que tinha o povo, né? Essas estátuas, elas foram criadas por Miqueias, né? Não era aprovada, obviamente, por Deus. Então, Mical contaminou, né, o leito dela com essas divindades que eram culturais, né? Então a gente vê isso até hoje. Então ela contaminou o leito quando ela trouxe esses terafins para a cama. Então você percebe que ela não era uma mulher que confiava em Deus. Diferente de quem, gente? Diferente então da esposa Abigail. Quem foi Abigail? Abigail foi a segunda esposa de Davi. Está lá em segundo Samuel, não, está lá em 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 vai contar a história de Abigail. Vou dar uma resumida para vocês e ler só um pedaço para a gente poder avançar bem aqui nessa aula de hoje. Então, Abigail, ela era esposa de Nabal, o primeiro marido foi Nabal. Nabal, a Bíblia vai dizer que o próprio nome dele diz que ele era um homem mau e grosseiro, um homem insensato.
Um próprio nome Nabal significa isso. E Abigail significa inteligente e bonita. Então, para vocês verem a importância do homem se casar bem. Quando o homem casa bem, por mais que ele seja um homem insensato, a mulher ela conduz tão bem o casamento que esse homem é protegido, protegido até dele mesmo. O que que acontece aqui? Davi não estava em guerra, então a gente precisa lembrar que a profissão de Davi era guerreiro, era do exército, né? Então, quando ele não estava em guerra, ele fazia então serviços esporádicos como guarda-costa, né? Esses serviços de proteção mesmo. Então, uma das coisas que eles faziam era que eles iam para os campos onde os donos de ovelhas, por exemplo, tosqueavam as ovelhas, que era tirar a lã, e fazia a guarda desses homens, protegendo. Por quê? Porque senão viria ladrões, né? Bandos que assaltavam e roubavam esses animais dos donos. Então, eles faziam essa guarda, era como um serviço esporádico. Lá no filme 300, para quem está fazendo a aula direitinho, assistiu o filme, vocês vão ver que tem uma cena, gente, é muito legal, que chega lá os amigos, né, do Leônidas, né, que é de outro reino lá, para ajudar, para apoiar o Leônidas nessa batalha. Então ele chega e olha o tamanho, porque Leônidas pediu só 300 homens. Ele chega, olha a quantidade de homens e fala assim: Nossa, mas eu pensei que você ia com o exército. Leônidas disse assim: Não, porque eu vou com estratégia. É isso que ele quis dizer. Porque eles vieram com muitos homens para poder ajudar e apoiar. Aí esse amigo vai e meio que tira um sarrinho do Leônidas, dizendo assim: porque a gente tem maior exército hoje do que vocês. Aí Leônidas fala assim: Ah, é? E aí, só de olhar, ele olha e pergunta assim para três homens lá do exército do amigo o que que eles faziam da vida. E esses homens eram carpinteiros, serralheiros, tinham esses tipos de profissões, né? E aí Leônidas vira para os 300 dele e diz assim: é, Homens, quais são as suas profissões? E aí eles gritam Aú, né? Ou seja, nós somos guerreiros. Isso que significa o Ahu deles, né? Quem tem isso são os legendários, homens de guerreiros, de força, que estão dispostos a matar e morrer, vivem para isso. Então Davi também vivia para isso, para matar, morrer, para proteger as pessoas. Ele era general do exército. Nesse momento que ele vai então e ali guarda as ovelhas de Nabal, ele servia assim num exército inimigo, mas ele tinha seus homens. Então ele foi ali e guardou os homens de Nabal e como costume, após fazer a guarda, eles pediam então algo em troca, um pagamento, alimento, roupa, essas coisas que era moeda de troca. Então ele manda, se eu não me engano, 10 homens até Nabal e falou assim: dê qualquer coisa que você tiver à mão. Davi não pediu um valor específico, ele falou: dá qualquer coisa. Nós estávamos por ali no deserto de Paran, se eu não me engano, e vimos os seus homens lá tosqueando as ovelhas, seus pastores, e nós fizemos a guarda deles, e nada lhes aconteceu. Nabal, como era insensato, né? Ele fala: quem é Davi? Quem você pensa que é? Filho de Jessé? Ele fala arrogantemente, né? Insensato, porque ele não precisava daquilo. Só que isso soou como uma ofensa a Davi, perguntando: quem é você? Então, Davi, com justiça, então, é, disse que ia vingar-se de Nabal matando ele e todos os seus homens. Então, ele manda esse recado chega até a casa de Nabal, e um dos homens de Nabal avisa a Abigail. Então, ele vai até Abigail, que era a esposa de Nabal, e diz assim: seu marido, louco, insensato, Davi esteve guardando a gente lá no pasto, eu sou testemunha disso, enquanto nós tosqueávamos, e nada nos aconteceu e nem nos faltou, e agora ele pede um pagamento, e Nabal, seu marido, fala: quem é Davi? Insultando a Davi. E Davi, como é homem de guerra, prometeu vingar-se, e ele vai subir para matar todos os homens da sua casa, minha senhora. Abigail, sensata, inteligente, prudente, se torna a segunda mulher de Davi, por quê? Porque ela é quem traz a paz para Davi, ela é quem traz a conciliação para Davi. O que que ela faz? Ela manda preparar não sei quantos pães, não sei quantas ovelhas, vinho, farinhas e não sei mais o que, e manda alguns dos seus homens ir à frente dela. Então monta todo esse alimento em burros e ela também monta em um burrinho e vai atrás dos seus homens. Então, a comida chega primeiro. Lembra que as mulheres mais velhas
né? As vozes falavam que homem se ganha pela barriga. Essa é a primeira lição que eu quero trazer para vocês. Ela manda a comida adiante. Então, quando a gente está falando de um processo de reconstrução de casamento, de restauração de casamento, o vinho novo que eu vou trazer para minha vida é o Senhor. Mas também eu preciso trazer coisas que Sheila, antes, não sabia fazer. Eu aprendi a cozinhar muito cedo. Então, no meu deserto, por exemplo, eu aprimorei, né? Aprendi nova culinária. Por quê? Porque, gente, a mulher precisa servir, lembra da primeira aula? Servir, o amor ágape, servir o marido com amor, os filhos com amor. E a mesa representa um altar na casa. Então, precisa ser agradável, precisa ser algo que vai trazer amor, né? Tem um temperinho que eu não vou falar o nome, mas as pessoas chamavam ele tem um nome, mas as pessoas falavam que ele chamava o quê? Amor. E da onde vem isso? Vem dessa questão da mulher cozinhar melhor para amar a sua família, apresentando pratos mais apetitosos e gostosos. Ah, Sheila, então eu vou cozinhar e vou chamar meu marido para comer. Não, a comida em si, que eu quero trazer aqui para vocês, além de ser literal, vocês aprenderem, quem não sabe cozinhar ou quem já sabe melhorar, por exemplo, é que vocês precisam trazer conhecimento para a vida de vocês, aprimorando quem vocês eram e tudo aquilo que vocês já tinham de bom ser melhor. Então, é literalmente começar a aprender, ressignificar os traumas, curar as feridas, e isso tem base no conhecimento. Então, Abigail, quando ela vai chegando ali, os burrinhos vão chegando perto de Davi, Davi já começa a respirar. Ele está irado, porque ele estava subindo para poder, descendo, né, para poder chegar até Nabal e matar ele e seus homens, mas ali Abigail começa que ele primeiro ouve, primeiro ele começa ouvindo, abre os ouvidos para ela poder falar. Lembra a mulher do Leônidas, né? Então, ela tinha palavras de sabedoria. Então, a primeira coisa que Abigail faz ali é o quê? Reverenciar Davi. Então a comida chegou, ele já deu uma bela de uma respirada, então ela vai com humildade na presença de Davi. Então a Bíblia fala que ela se curva com Davi, reconhece o erro como se fosse dela. Ela fala assim: ah, nós erramos, eu não estava, eu não ouvi quando foram os seus homens e por causa disso eu errei. Ela assumiu um erro, ou melhor, uma culpa, vamos dizer assim, que não foi ela. Ela não sabia, ela não viu, ela não ouviu, mas ela trouxe a responsabilidade para ela. O que que eu quero dizer com isso quando eu falo ela trouxe a responsabilidade para ela? O marido, uma só carne dela, foi quem errou, mas ela trouxe a responsabilidade diante de Davi para ela. Somos nós no deserto, quando o nosso cônjuge adultera, abandona. Se a gente se curar as nossas feridas, a perdoá-los, a gente começa então a interceder diante de Deus como se fôssemos nós que pecamos, como se fosse nós que abandonamos. Então, por sermos uma só carne, Deus começa a colher essas orações. É bíblico. Entende? Então, o que que eu preciso fazer? Ali, quando Davi viu essa humildade de Abigail, ele então deu ouvidos. Abigail lembrou das promessas de Deus para a vida dele, falou: mas Davi, se você for lá com esse homem insensato, quem é Nabal? Ela falou para ele: quem é Nabal? Ele é insensato, ele não pensa no que ele fala, ele é arrogante. Mas diante de Davi, vamos dizer que Davi aqui seria Deus, ela intercedeu. Sabe, tem misericórdia, ele não sabe o que faz. A Bíblia fala que o homem que adultera, o adúltero, ele é insensato, ele não sabe o que faz. Então, a mulher prudente, ela vai diante de Deus e ela tem as palavras de vida eterna ali. Ela vai buscar a salvação do seu marido, da sua casa, dos seus filhos, para não descer essa maldição através do arrependimento do cônjuge, buscar pela salvação. Então, quando ela começa ali, ela começa a lembrar da vida, as promessas de Deus para a vida dele, que ele vai ser rei, aí ele vai com as mãos sujas de sangue lá para quando ele for reinar. Então, aquilo vai atrapalhar, né, quando ele for rei ali, porque vai ter uma cobrança espiritual, diante dele ali para ser cobrado, né, gente? O céu, o mundo espiritual é um tribunal, a gente precisa aprender isso. Vai vir uma aula sobre isso aqui para vocês também. Espero conseguir cumprir esses propósitos que eu estou prometendo para vocês. Então, vamos lá.
A Abigail aqui, quando ela chega até Davi, que ela expõe com sabedoria o que estava acontecendo, 1 Samuel 25, então ali Davi reconhece aquela mulher. E olha como ele fala aqui com ela. Mas eu quero trazer um ensinamento para vocês, porque eu vou ler esse pedacinho da passagem bíblica, e eu quero dizer para vocês o desfecho que isso teve, né? Para vocês poderem entender. Por ela ser prudente, sensata, o Senhor então trouxe, né? Como Davi já havia lançado uma maldição e provavelmente Nabal tinha muitas outras questões espirituais para ser cobrado, então o Senhor trouxe uma enfermidade, né? Paralisou o coração dele. Vocês vão ver eu lendo aqui que provavelmente foi um infarto. E após 10 dias, Deus foi lá e tirou a vida de Nabal. A Bíblia deixa muito claro isso que foi o Senhor. Quando Davi ouve, né, que agora Abigail tinha ficado viúva, ele manda trazer esta mulher de imediato para se casar com ele. E ela, obviamente, nada boba, vai de uma vez para esse casamento com Davi. A gente precisa lembrar, vou trazer uma outra visão para vocês sobre Abigail aqui, né? Vamos trazer para os dias atuais de hoje, por exemplo, como Davi ia ser rei, então ele podia se casar. Tem uma lei que ele podia pela questão da procriação, ele precisava gerar muitos filhos, porque desses filhos era que Deus iria escolher o sucessor. Então, existia essa legalidade aí, né? Deus permitia, que não é uma base hoje de ensino aqui para vocês. Mas então, vamos trazer dentro da nossa realidade primeira, segunda aliança, o que, que isso significa. Mical era a primeira aliança de Davi e Abigail, segunda aliança de Davi. Vocês percebem que Mical foi escolhida para Davi. Já Abigail, Davi a escolheu. E muitas vezes a gente precisa se dar conta, quando o cônjuge vai, né, que ele escolhe a OM, é óbvio que não é generalizando, mas é muito mais comum do que vocês possam imaginar, que a OM, né, do cônjuge de vocês, sejam mulheres mais sensatas que as esposas, sejam mulheres mais prudentes, mulheres que o marido de vocês, quando saem de casa, eu já ouvi várias vezes falar que com ela eu sinto paz, é que ela me traz algo que eu não sei explicar. E a esposa tá virada no giraia, tá Mical, quando Davi entra lá dançando lá com a arca do Senhor, ela chama ele de vadio. Obviamente que aqui já é quando Davi manda buscar ela, né, depois que ele já está como rei. Mas você percebe que Mical, nem depois que Davi mandou buscar, Davi mandou, pediu por mão dela devolver ela, né? Senão ele ia atacar. Então ele manda o irmão devolver ela para ele, manda trazer minha esposa, eu quero a minha esposa. Então ele a reconhece como esposa, mas por ela ser o odre velho, nunca conseguiu o amor desse homem, nem o respeito desse homem, a admiração desse homem, ela nem a visitação na cama desse homem ela não recebia. Então você vê que ela era tão amargurada, tão ferida, e que o que que acontece? Que ela ainda foi amaldiçoada. A Bíblia fala que Deus não abriu o útero dela. Então a gente precisa entender que amargura é pecado, mágoa, ressentimento é pecado. Se você quer entender mais sobre a questão do perdão, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o meu curso de perdão, perdão e cura, né? Perdão e libertação para vocês. Lá eu vou ensinar. Eu estou deixando as aulas aqui embaixo. Façam essas aulas, isso vai agregar muito na vida de vocês. Vocês vão aprender o porquê perdoar, como perdoar, os exercícios de perdão. Sheila, por que você não fala agora, gente? Lá, só para vocês terem noção, eu tenho 3 aulas gravadas, dão quase 9 horas de aula para vocês. Eu estou deixando, para quem está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, eu estou deixando apenas a primeira aula para vocês, que é mais de 2 horas gravada. Mas eu vou colocar depois as 3 aulas para vocês aqui, quem quiser acessar as 3 aulas. Então, não é algo que eu possa explicar aqui em 5 minutos, e a ideia aqui é ensinar qual é o primeiro passo para a restauração da família de vocês, né? Então, quem não assistiu a primeira aula, assista, porque vocês precisam aprender o porquê traiu,
qual era, o que estava acontecendo com a gente quando isso aconteceu. Nós estávamos, sim, fazendo o papel de esposa tola. Tem mulher que fala assim para mim, eu não brigava, eu não era rixosa, era omissa. Omissão, gente, é tão perigosa quanto a rixa. Ou vou dizer para vocês, omissão chega a ser mais perigosa ainda, tá? Do que a rixa. Então, trazendo aqui para vocês a leitura, né, de Abigail, que está lá em 1 Samuel 25, ela é a mulher de Provérbios 31. Lá em Provérbios 31, a Bíblia vai falar no 31, 25, vai falar que a esposa, ela tem que se vestir de honra e dignidade. O que que seria, né, de honra e dignidade? Gente, dignidade, o dicionário diz de tudo aquilo que é reto, que não negocia com a coisa errada, que ela conhece o valor próprio, que ela é honrada. Então, ela é uma mulher diferenciada. Por quê? Porque ela se ama em primeiro lugar. Então, a Abigail, quando viu falar sobre isso, ela sabia que ela não podia ir até Nabal. Por quê? Porque ele era insensato, ele não ia dar ouvidos para ela. Então, ela foi até Davi. Então, quando seu cônjuge se apartou, tá lá, iludido, volta na primeira aula iludido com a outra mulher, se sentindo apaixonado, que é a oportunidade da vida dele de ser feliz, não adianta falar com ele, isso vai estar sendo insensata. A Mical, muitas vezes, bateu de frente com Davi. E o que que fazia? Só afastava ele dela. Quando ela chamou ele de vadio, por exemplo, o que que fez? Afastou. Aí você está aí tentando mostrar para o seu marido que ele está errado com a escolha dele, que ele vai para o inferno. Aí a gente começa a falar tanta coisa que, ao invés de aproximar o cônjuge da gente, a gente empurra mais, afasta mais. E isso está sendo quem? Mical, por isso que a gente fala precisa deixar a idolatria, abandonar os ídolos do lar, que é essa adoração pelo marido, entender que é um processo que a gente precisa passar e que Deus nos escolheu tanto para restaurar e mudar a nossa vida, quanto para restaurar e mudar a nossa família, o nosso casamento. Se a gente não andar nesse processo, que é um processo de salvação, com esperança de que Deus vai restaurar a nossa casa, a gente não vai conseguir. Porque se o nosso propósito único, todo mundo inicia, né, querendo a restauração da família, mas no caminho, quando você vai se convertendo, para você se torna mais importante a salvação. Tanto que eu fiz um feedback, peguei todos os meus pacientes, obviamente, do ano inteiro, e eu dividir em dois, né? Pessoas que continuam ainda codependentes e pessoas que são hoje apenas dependente emocional. Apenas, gente, é porque a pessoa codependente, ela não é só codependente, ela também é independente. Ela também é dependente emocional do cônjuge. Então, ela é codependente e dependente. Ela sofre dos dois problemas. Então, isso deixa a pessoa muito cega. Já quando a gente consegue tratar, né, a codependência, a pessoa se torna dependente e a gente vai fazer nesse processo também com ela de cura. O que que significa isso, Sheila? Vou tentar dar uma aula sobre isso, dando melhores exemplos, né? Mas a pessoa codependente, ela quer mudar o outro. Ela já tentava isso dentro de casa e o homem fora de casa, ela continua dando sermão, e passando na cara dele, falando as coisas erradas que ele está fazendo. Isso é codependência. Você quer que ele seja a pessoa que você quer e ele não quer. Então, dentro disso, a gente acaba sofrendo, porque a gente fica frustrado, porque ninguém muda por causa de ninguém. E o dependente emocional é aquele que tudo que o outro faz te atinge emocionalmente. Então, se o outro diz que está feliz, você está sofrendo. Se o outro anuncia que vai casar, você não consegue ver que isso é uma sujeira do diabo, né? Que ele está fazendo tudo isso para você desistir, porque depois que você entra na batalha, você só não vai receber, obviamente, eu estou falando daquelas que são aliança, se você desiste, então ele vai fazer de tudo que ele encontrar de legalidade para te fazer desistir. Então, você desistindo, aí sim não tem restauração. Então, o dependente emocional, ele fantasia muita coisa, ele vai enxergar coisa que não existe, ele vai acreditar em tudo que falaram. E depois, quando ele começa a se curar, ele começa a entender.
né? Que não tem como ter felicidade no adultério, Sheila, mas no início parece que eles estão felizes. Eu vejo meu marido lá feliz, realmente, gente. A ilusão, a paixão, ela cega as pessoas. Então, o cara que está frustrado, tá, e agora que eu pensei que eu nunca mais ia ser feliz, finalmente vou ser feliz porque essa aqui é diferente. E não é nada diferente. Na verdade, a paixão cegou e a pessoa não enxerga quem o outro é. Vou trazer uma aula só sobre isso, porque tem uma questão de DNA, tem várias coisas que alteram realmente essa visão, né? Então, trazendo aqui a leitura de 1 Samuel 25, se eu preciso me transformar num odre novo para receber o vinho novo, para que haja esse milagre no casamento. Então, eu sou o odre, começa em mim. E aí, o que que lá no primeiro milagre de Jesus diz? Que né, os convidados se alegraram e disseram, foi o melhor vinho, você deixou para o final. Então, quando eu me transformo no melhor vinho, todas as pessoas que estão ao meu redor vão ser impactadas. Por isso que a gente começa a mudar de mesa. Por isso que a gente perdoa os pais, passa a conviver com os pais, quem tinha problema com pais. Por isso que a gente começa a enxergar a realidade das coisas. Eu começo a ser uma filha melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma serva de Deus melhor. Eu começo a ser aí uma esposa melhor. Então as pessoas começam a ver eu me transformando e começa a quê? Falar. Assim como fala quando você está sofrendo, que você foi abandonada, as pessoas também falam quando te vê reconstruída. Eu vou falar para vocês que eu tenho um paciente que tem medo de ser feliz, que acha que isso vai impactar o marido voltar. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela está há 3 anos no deserto e não avançou absolutamente nada. Ela não tem um trabalho, ela passa por um processo de escassez. E eu falei para ela, mulher, por que você não começou fazendo uma faxina? Começa por algo e depois Deus vai abrindo portas. Ai, não, é porque o meu marido, tudo que a gente precisa, ele dá, ele briga, ele humilha, mas ele dá. E eu falo para ela assim, precisa começar a ser independente, né? A minha sogra paga a prestação da nossa casa. Desperta, desperta. Tem aquelas que voltaram e estão vivendo às custas dos pais. Gente, vamos despertar, vamos levantar desse lugar. Vocês saíram da casa dos pais, entende? Vocês precisam gerar independência, tomar conta da vida de vocês. É o que eu falo para as minhas pacientes. Eu falo assim, gente, é o seguinte: a mulher precisa trabalhar para cuidar de si. Se o teu marido tem condições financeiras e você gosta de cuidar da casa, dos filhos, e para ele tá tudo bem, ok, é um acordo entre vocês e funciona, tá tudo bem. Mas aí o que que você vai fazer? Você vai se ocupar, você vai fazer alguma coisa para se ocupar. Mas se teu marido quer que você trabalhe, nem que seja para cuidar de você, dos seus custos, então não existe um acordo para você ficar em casa. Isso vai dar ruim. Assim como mulheres que engravidaram sem o marido querer, que deu ruim. Por quê? Porque homem, gente, ele pensa diferente de mulher. Os homens, a gente precisa entender que muitas vezes nós mulheres a gente precisa falar, a gente quer ser compreendida. Homem, muitas vezes, ele quer ficar só no pensamento, às vezes ele quer só sentar do seu lado e não falar nada, e tá tudo bem para ele. Então a mulher, muitas vezes, a gente fala, né? Ele pergunta: o que que vocês têm? A gente fala: nada. E eles sabem que a gente tem muita coisa. Quando a gente pergunta para o homem o que que você tem e ele fala nada, a gente também sabe que tem alguma coisa ali. Mas geralmente não é conosco. Geralmente são preocupações de trabalho. O homem foi feito para trazer essa estrutura financeira para nossa casa. Então, o trabalho dele ocupa muito a mente dele. Você vê quando eu citei, por exemplo, o exemplo de Leônidas, quando eu citei o exemplo, por exemplo, de Davi, se eles não estão ali executando o seu trabalho, eles são homens que estão preocupados. Por quê? Porque estão fora do ambiente do qual produz essa masculinidade para que ele possa aproveitar e com isso trazer o quê? Descanso. É óbvio que eu estou falando de homens. Homens, porque tem muito menino se casando. Então, esses meninos, inclusive, procuram mães, não esposa, mulheres mais fortes, que trabalham mais firmemente, que trazem mais recurso para dentro de casa. Se você é esse caso, é
um pouco mais complicado esse exemplo para você, do seu marido se tornar forte, viril, masculino para prover. Tem uma questão aí que vocês vão precisar injetar muita masculinidade neles através do quê? Da feminilidade de vocês se tornarem mulheres que se permitem serem cuidadas, né? Então, tem o curso da feminilidade que eu vou deixar aqui, façam esse curso, meninas, também tem mais de 2 horas, não é algo que eu consigo explicar nessa aula aqui para vocês. Então, a mulher, quando ela se torna feminina, ela se coloca numa posição. Se vocês repararem, e não quero que mal interprete as minhas palavras, mas não tem como eu falar de outra maneira. Normalmente, quando o homem trai, ele vai trair por uma mulher geralmente inferior às esposas. Geralmente, tá? Não é, dizer para vocês, eu falei geralmente, né, como sentido de generalizar, mas não era isso que eu queria dizer, não. É que normalmente são mulheres inferiores às esposas, então normalmente são mais jovens, por exemplo. Esse mais jovem faz dessa mulher um pouco mais divertida, um pouco mais cheia de vida, que está sonhando muito, não passou pelas coisas, pelas realidades ainda da vida, que as coisas são mais difíceis do que elas realmente entendem que possam ser mais difíceis, são só namoradinhas, então não estão ali, não tem aquela cobrança do casamento, né? São mulheres que normalmente ganham menos, são mulheres que estão à procura de pai, então normalmente querem um homem para cuidar delas, então normalmente esses homens se relacionam com essas mulheres. Por quê? Porque vê nelas essa fragilidade para ser cuidadas, então aquilo ativa nele o masculino. Então, uma mulher no feminino, ela se permite cuidar. Então, se ela se permite cuidar, ativa o masculino nesse homem. Então, com isso, até o seu homem que tem essa inclinação a ser um homem mais feminino, gente, tem homens que têm problema, né? Que não gostam de trabalhar. Então, você pode se esforçar o tanto que for, que infelizmente não é que é impossível, mas demora um pouco mais para esse homem ter a consciência da responsabilidade para prover o lar. Por quê? Porque ele precisa então amadurecer, né, para poder tomar responsabilidade. Então isso influencia sim se ele vai ser fiel. É por isso que o homem precisa, né, ter um encontro com Deus. Deus precisa entrar ali na vida dele, levando o arrependimento genuíno. Gente, uma pessoa que não conhece Deus, por que ela vai se arrepender do pecado? Se ela não tem entendimento do pecado, não foi tocada. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, se o Espírito Santo entra, essa pessoa vai ter consciência do seu pecado. Então, ele começa um trabalho, né? De Deus na vida dessa pessoa. Tem pessoas que casam, né, com homens, por exemplo, e falam, não, é que eu pensei que ele ia se converter, eu ia fazer um trabalho com ele depois de casado para ele se converter. Gente, casamento não converte, tá? Infelizmente, casamento não converte. O que sim nós podemos fazer é ser a Bíblia que o cônjuge está lendo todos os dias e fazer com que ele deseje sim ter essa presença de Deus na vida, mas não é algo que vai acontecer porque vocês querem, vocês verdadeiramente convertidas, o Espírito que está em você vai começar a transbordar, você vai ser uma mulher feliz, alegre. Olha só, tem um filme que se chama, vamos falar dos filmes agora para vocês entenderem esse fundamento que eu quero trazer para vocês. Tem um filme que se chama Como Eu Era Antes de Você. Um filme bonito, né? Eu gosto da história desse filme. A moça, né? A história, dando um spoiler para vocês entenderem o ponto que eu quero, é um rapaz muito rico que sofre um acidente, então ele tinha tipo a namorada dos sonhos e ia se casar com ela, ele super apaixonado, o filme já começa assim, aí ele sofre um acidente, fica tetraplégico, né, perde a movimentação dos 4 membros, né, os 2 superiores e os 2 inferiores, então ali essa moça se envolve, a noiva, né, com o melhor amigo dele, vai casar e ele está assistindo isso, né, os pais mudam para uma Toscana, para uma casa que eles tinham de veraneio, e lá eles estão contratando uma cuidadora e contratam essa moça ali da cidade, né, dessa cidade veraneia, e ela é uma mulher simples, né, uma moça simples, então, na verdade, a mãe contratou mais que tudo porque viu que ela era divertida,
e que também ninguém queria mais cuidar dele, porque ele tinha uma série de problemas, e essa moça estava precisando muito do emprego, e ela viu que tipo que ela poderia levar para o filho talvez algum tipo de emoção e o filho desistir da eutanásia, né? Então a moça começa a trabalhar com ele, ela super ali, vamos chamar de rústica, né? Uma mulher do campo, e ela tinha um namorado, um noivo, que o cara era totalmente egocêntrico, pensava só nele, então tudo girava em torno dele, e ela ali, dependente emocional, se adequou a esse homem, ela mudou quem ela era para se encaixar na vida desse homem, por mais, eu tô falando do namorado que ela tinha, né? Por mais que ele, você via que ele não tinha aquele amor genuíno por ela. E assim muitas mulheres se casaram, né? Não conseguiram enxergar. Por quê? Porque estavam apaixonadas. Então ela era apaixonada pela ideia de ter um noivo, um namorado, de se casar e estava entrando nesse barco com alguém que não combinava com ela. Então o rapaz, né, tetraplégico, ele começa a incentivar ela, tanto que o próprio noivo não a conhecia. Por quê? Porque ele não conseguia enxergar nada além do que ele mesmo, um homem egoísta. Já o rapaz tetraplégico aprendeu a conhecer ela. Então eles realmente começaram a se divertir. Ela podia ser ela mesma, tanto que ele dá uma meia para ela de abelhinha, e foi o melhor presente da vida dela, segundo ela, porque lembrava dava para ela uma lembrança da infância, uma boa lembrança da infância, e ele incentivava ela a ir para Paris estudar, então ele recomendou ali o café de Paris, ele incentivou a ela ser quem ela é, e eles se apaixonam, ela tenta fazer com que ele mude a decisão da eutanásia, né, de tomar ali os medicamentos para morrer, mas ele até mesmo já era uma decisão tomada e por amor a ela, ele decidiu continuar. Por quê? Porque amor é isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por nós. Então, o amor ágape é até mesmo você morrer em prol do outro. Sheila, é suicídio? Isso? Obviamente que não. É você morrer para a sua vontade, para viver na vontade de Deus. Então, muitas vezes, lutar pela restauração de casamento, eu vou ter que matar o meu eu, quem eu sou, as minhas paralisias, né, que querem viver as concupiscências e as vontades do mundo, em prol de viver a vontade de Deus. Então, é olhar para o outro com esse olhar de amor, porque esse rapaz, por exemplo, se ele decidisse viver, por exemplo, essa moça talvez não ia poder ter um relacionamento saudável, porque ela era uma mulher, digamos assim, saudável, né? Então, ela ia até, poderiam até se casar, mas ela viveria, ele viveria sempre sendo um paciente, ela aquela que ia cuidar dele. Então, ele sabia que existia um preço muito alto para ela e que depois até futuramente ela olharia aquilo e poderia dizer que nem se encaixaria na vida dela, né? Então o filme termina com ele cometendo lá e ela indo para Paris estudar e lendo uma carta dele, super apaixonada pela vida dela e vivendo e olhando para a vida dela, né? É, esse é o primeiro filme que eu quero indicar que vocês assistam. O outro filme que eu quero que vocês assistam também é um filme que se chama Doutor da Felicidade, né? Esse filme, Doutor da Felicidade, muitas pessoas vivem isso nos seus processos de restauração, né? Elas estão vivendo as próprias vontades dela. Esse filme conta a história, né, de um cara, ele era um bandido, e aí ele vai num navio lá, e lá ele conhece um médico que inventa que as pessoas estão doentes, e ali aplicam medicamentos nas pessoas para vender, para ganhar mais dinheiro, né? Ele era o médico do navio, inventava as doenças e lucrava dando os medicamentos. Aí ele vai, entende o jogo, pega esse emprego desse médico, né? E começa a fazer a mesma coisa, até que ele vai para uma cidadezinha muito pequena, substituir um médico que tinha lá, e essa cidade tinha muitos problemas com os médicos, porque era uma cidade super saudável e as pessoas não tinham problemas de saúde, era uma vida muito pacata, muito tranquila, e elas iam até o médico e o médico não dava nenhum medicamento, ele dava chazinho para as pessoas, né? Então estava com uma gripe, ele dava chá e as pessoas queriam encontrar doenças nelas.
elas queriam encontrar doenças. Então, esse doutor vai substituir esse médico. Quando chega lá, ele já foi nessa intenção. Então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz é ir na farmácia. A farmácia, o dono da farmácia estava a ver moscas, né? Porque não entrava um cliente pobre, né? A mulher dele já, uma mulher mais, como é que eu posso dizer para vocês, né? Uma mulher mais ambiciosa, vamos dizer assim. Se vocês vão assistir o filme, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então ele chega fazendo a proposta, vamos fazer negócio, enche essa farmácia e eu vou receber uma comissão por cada paciente que eu mandar. Então ele inventava, gente. As pessoas iam lá no consultório, ele inventava que as pessoas estavam doentes, inventava. Então ele dava medicamento e os dois ficaram muito ricos, tanto o médico quanto a farmácia, né? Os donos da farmácia. E aí ele se apaixona por uma moça, só que essa moça ela sofre com câncer. E aí ele mesmo com muito dinheiro, ele não chegou a casar com ela, mas ele estava investindo muito nela. Ele manda ela para uma outra cidade lá para fazer o tratamento do câncer, arca com todos os custos, né? E essa moça vem então ali a óbito e ele não fica, né, com essa moça. O que que isso quer dizer, né? Que não tem jeito, gente. Aonde a gente quebra princípio, o princípio vai nos quebrar depois. Então, você vê que, por exemplo, na cidade, as pessoas queriam ter doença, as pessoas queriam que encontrasse alguma coisa nela. Então, obviamente, que ele estava dando para essas pessoas aquilo que as pessoas queriam. Então, quem faz isso? É óbvio que é o diabo. Então, quando vocês estão aí sofrendo, caçando, buscando prova, querendo ver a vida do cônjuge, né? Querer sofrer, porque as drogas, né, que são os medicamentos, vai trazer doenças ainda para nossa vida, né? Eu, Sheila, passei, eu nunca tive isso. Eu sofro agora que eu estou sofrendo com a pressão arterial, mas eu nunca tinha tido na vida dor de cabeça, porque as poucas vezes que eu tive, eu nunca tomei medicamento, nunca fui adepta a medicamento. Então, meu corpo não inflamava tanto. Não fui uma pessoa que ao longo da vida tomei muito medicamento. Até hoje, eu fico doente, eu tento o máximo não tomar medicamento, né? Então eu hoje, por exemplo, tomo muita água com limão frequentemente nas minhas refeições, por exemplo, isso aumenta o meu sistema imunológico. Então tudo que eu vejo que é mais pro natural, eu tento. Eu tenho uma alimentação balanceada. Aí você vê as pessoas, né? Voltando na questão desse filme, elas queriam estar doentes. Então, às vezes, eu até falo para os meus pacientes: vocês querem estar doentes. Por que que as pessoas querem estar doentes? Porque estão ali olhando, sofrendo, vendo a vida do cônjuge, né? E aí o diabo só vai dando medicamentos. Vocês entenderam aqui o ponto alto da história? Terceiro filme que eu quero que vocês assistam é o filme que se chama Comer, Rezar e Amar, né? Obviamente que o filme lá foi estrelado pela Julia Roberts, né? Mas quem escreveu o filme foi Elizabeth Gilbert. A Elizabeth, eu vi uma entrevista dela e eu quero trazer a visão da Elizabeth para vocês. Ela foi uma mulher viciada, ninfomaníaca, durante boa parte da vida dela. Ela teve dois casamentos. O segundo casamento ela largou, abandonou. Isso é uma história real, tá? Meus irmãos, não vai contar lá no filme, mas eu vi a entrevista da Elizabeth, eu ouvi ela contando que no segundo casamento ela abandonou o marido porque ela se apaixonou pela melhor amiga. A melhor amiga foi diagnosticada com câncer, tinha 6 meses de vida, e ela virou para o marido, segundo o marido, disse para ela assim: Olha, eu amo ela, eu a amo e eu quero passar os últimos meses da vida dela ao lado dela, eu quero cuidar dela. Essa amiga tinha sido viciada em drogas, essas coisas, então quando ela abandonou o marido e foi viver com a amiga, cuidar da amiga, a amiga já sabendo do estado dela, que ia morrer em 6 meses, né? Ela voltou a usar drogas, então ficou uma viciada ainda pior do que ela tinha sido no passado, que ela tinha sido curada, vamos dizer assim, ela ficou pior do que ela tinha sido no passado, e ela ficou violenta, gastou todo o dinheiro dela e da Elizabeth, e Elizabeth fazendo ali de tudo para ela, de tudo, é de tudo que Elizabeth fazia, tanto que ela ficou quebrada também, ela vendia seus livros, mas ficou quebrada. Quando essa amiga durou um pouco mais do que os 6 meses, acho que chegou a 1 ano e meio, né, essa amiga, e a Elizabeth contou que foi os piores 1 ano e meio da vida dela, e não pelo fato de esperar a morte dessa amiga, né? Mas de tudo que ela sofreu com essa mulher.
Então, quando essa amiga morre, ela tá com tantos problemas emocionais, sem identidade, que aí ela começa essa jornada aí, que acho que é o início do filme, né? Ah, que é o início do filme, que ela vai lá fazer o tempo celibato dela lá, conhecer novas culturas, então passa ali pela Índia tal, e começa a buscar várias religiões. Então, ali no finalzinho do filme, vocês vão ver que ela conhece um cara divorciado e que, tipo, ela passa muito tempo ali tendo relações íntimas com o cara. Ela narra ali no filme, dá para ver, né, que ela tem muita, que eles só vivem para isso, que eles, os dias, os tempos estão passando, eles estão vivendo só para isso. E aí foi quando ela tomou a decisão e voltou, né, para a vida dela, para o país dela. E aqui é onde começa o final da história, que ela deve ter contado em outro filme, em outro livro, desculpa, que não é o Comer, Rezar e Amar, que ali quando ela volta, ela vai fazer então terapia em grupo para esse transtorno da ninfomaníaca, né, que ela tinha. Ninfomaníaco, para quem não sabe, é a necessidade de muito sexo. Então, ela volta, vai fazer esse tratamento e ali ela conhece Deus. Então, com esse relacionamento que ela desenvolve com Deus, quando ela deu uma entrevista, ela já estava 5 anos, né, em tratamento, não tinha mais a necessidade sexual, e ela fala que assim, ela ia num parque, ela olhava um homem e já tinha que sair com aquele homem. Ela ia em qualquer lugar, via um homem, já tinha que se envolver com aquela pessoa. Era realmente literal sexo casual. Então ela fazia isso com os dois maridos, assim, alucinadamente, que ela conta na entrevista, né? E é obviamente que ela estava dando a entrevista para ajudar outras pessoas, para que as pessoas tivessem coragem de falar, porque parece que é algo que só sofrem os homens, mas sofrem também as mulheres. Sheila, o que que isso tem a ver com o tema de hoje? Tem a ver que essa mulher, por exemplo, ela passou a ser um odre novo e Deus colocou vinho novo dentro dela, porque ela fala na entrevista que ela aprendeu ali sobre os traumas, sobre o que gerou nela, né, esse pecado, como ela conseguiu curar, foi tratando os traumas dela que ela teve, que ela viveu, como que ela hoje vive sem a necessidade de ter relação sexual. Ela falou que ela chegou a perguntar para Deus se ela poderia se casar de novo, e Deus falou para ela que nesse momento não, que se ela algum dia, ela ainda fala assim, se eu algum dia, né, puder voltar a me casar, Deus vai falar comigo. Mas agora ele disse que não. E eu estou muito bem com isso. Por quê? Porque eu vivo tranquilamente. Gente, ela passou por um processo de libertação, está passando pelo processo de purificação, porque purificação pode durar até 7 anos. Vamos ver se eu trago essa aula aqui para vocês. E ela está sendo, então, restaurada por Deus, restaurada em Deus. Vocês percebem que uma mulher que era viciada em sexo hoje consegue viver bem sozinha. Então, quando a gente vai falar sobre se transformar um odre novo, a nossa vida precisa passar por vários processos de evolução, além do abandono de pecado, conhecimento, entendimento, curas que a gente precisa. Não tem como ter um casamento restaurado. Restaurado, estou falando, sem que vocês se tornem um odre novo e sejam preenchidos com o vinho novo do Senhor. Entenderam? Então, é isso. Eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês sobre Abigail, sobre Mical. Você vê que Mical não conseguiu e só afastou mais o marido. Então, a gente precisa, você quer viver esse processo de restauração, você quer viver o novo de Deus, se transforma em alguém que está apto a receber, porque restauração de casamento não é por graça, é por misericórdia. Graça é um favor imerecido e isso Deus deu para a salvação. Agora, os favores merecidos de misericórdia são favores merecidos. Eu preciso fazer por onde merecer, né? Ainda que seja muito difícil para a gente poder entender, porque a gente nunca literalmente vai estar 100%, então vai ter sim uma questão de graça, mas se a misericórdia, que é deu literalmente Deus olhar para mim e falar, filha, chegou o seu tempo, eu tenho visto quanto você fez por onde. Isso são coisas que a gente deveria aprender antes de casar. Então, por exemplo, eu citei aqui questões como aprenda a cozinhar, quem não sabe, ou quem já sabe, melhora seus dotes, né? Eu, de todas as minhas amigas, todas, eu só tive uma única amiga que casou realmente com estrutura, que eu vi
A gente lá, quando era jovem, a mãe pegar, ensinar a cozinhar, ensinar a passar, ensinar a lavar roupa, ensinar como cuidar da casa, como se portar diante do marido, com os amigos. Ela, eu vi a mãe fazendo. A gente achava que a mãe dela meio tipo antiga, mas ela é uma das minhas amigas que até hoje, depois de 20 anos quase casada, tem o casamento mais sólido. Por quê? Entendeu o papel dela de esposa. Lembra lá do filme 300, da primeira aula, que a mulher do Leônidas, a rainha, ela se posiciona até na frente de outros homens. E ela diz assim: eu posso. Por quê? Porque, como mulher espartana, nós somos as únicas que educamos filhos homens, que geramos, criamos filhos homens de verdade. Então, quando você se transformar nessa mulher, a sua opinião para o seu marido vai ser muito importante, mulher. Você não tem noção. Marido é a cabeça. A mulher é a coluna, é a estrutura, o pescoço faz parte dessa estrutura. Eu ensino sobre isso lá na aula de perdão e cura. Como você, mulher, quando curada, posicionada, se transformar numa mulher segundo o coração de Deus, aquilo que você nasceu para ser e estiver ali executando, você vai direcionar a cabeça do teu marido, entende? Lá em Provérbios você tem o diz que o coração do seu marido nela confia, é a rainha dos espartanos. Se transforme nessa mulher, se cura, se transforma e você vai ver a glória de Deus, porque lá Provérbios 31 termina que é essa mulher que vai ser louvada. Não é qualquer mulher, é essa mulher que ela sobrepuja, ou seja, sobrepassa qualquer outra mulher, beleza, simpatia, não importa. Você vê Mical, Abigail, ela era bonita, mas ela era casada com Nabal. Então se entende que ela era já, né, uma mulher já com experiência. Você vê que Mical, ela continuou presa na infância, nos traumas, nas dores, mimada. Se cura, se trata, seja um odre novo, que você vai ver a glória de Deus na vida de vocês. Mas até para restaurar seu casamento, vai precisar haver mudança. Seu cônjuge vai precisar haver mudança. Sua vida vai ser melhor. Você vai viver mais tranquilamente. Sua vida vai ser mais prazerosa. Você vai ver. Ok? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.